Opa, pessoal. Bom, hoje a gente vai começar um vídeo, né? Eu vou gravar para vocês um vídeo falando sobre como fazer projeto de redes sem fio, de redes Wi-Fi, né, para ambientes internos, para ambientes indoor. Então tem uma série de requisitos que são exigidos quando você vai fazer um projeto de uma rede Wi-Fi, e a gente vai falar de uma forma mais genérica aqui sobre alguns desses itens, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem uma variedade enorme aí de tecnologias que permitem que a gente faça transmissões sem fio, né? O Wi-Fi, o nome formal é I3E 802.11, nome formal da tecnologia, tá? Então o Wi-Fi ele permite que você atue numa determinada faixa de frequência. Existe o que a gente chama de espectro de frequência. Imagina como se fosse um grande tubo invisível que passasse no ar e que permitisse que você conectasse os equipamentos um ao outro, tá? Pois é, esse tubo invisível é o que a gente chama de espectro de frequência. E dentro desse tubo existe uma área dele, um pedaço dele reservado para cada tecnologia, né? Então essa separação é feita em uma unidade que a gente chama de Hertz, né? É por isso que a gente tem, por exemplo, o Wi-Fi bem caracterizado como sendo que trabalha na frequência de 2.4 GHz, né? Ou de 5 GHz, dependendo da tecnologia que você está trabalhando. Tá? Então, assim, o celular também, a telefonia celular também trabalha da mesma forma. Tá? Existe uma faixa de frequência que é usada para telefonia celular, para telefonia 2G, para telefonia 3G, para telefonia 4G. Existe uma faixa de frequência disponibilizada para tecnologia Bluetooth. Tá? Então, existe esse gráfico aí, dá uma ideia para vocês dessa relação entre a frequência onde essa tecnologia trabalha, tá? E a distância que essa frequência é capaz de cobrir. Logicamente que com o avanço da tecnologia, essas coisas vão se dilatando um pouquinho, tá? Esses valores não são para serem considerados a ferro e fogo, mas essa é uma referência importante que a gente tem para saber que existe uma relação, né? O fato de a telefonia celular permitir que a gente envie informações a uma distância muito longa, a quilômetros de distância, ela tem uma implicação, né? O celular trabalha numa faixa de tecnologia, uma faixa de frequência, que permite que você faça a transmissão a uma distância maior. Só que é uma questão de custo-benefício, né? Então, às vezes, o fato de você poder transmitir a uma distância maior implica que você vai ter que diminuir a qualidade daquilo que você vai transmitir. Por quê? Porque como vai transmitir uma distância muito grande, ele já não pode levar um volume muito alto de informações. É por isso que a gente tem, por exemplo, as rádios AM e as rádios FM, né? O que acontece? Se vocês forem perceber, a qualidade do som de uma rádio FM ela é muito, muito superior, né? Você recebe aquele estéreo de alta qualidade, onde você consegue perceber um diferencial de qualidade muito, muito significativo na música. Mas, assim, uma rádio FM, ela cobre normalmente um espaço de uma cidade ou duas no máximo. Não é uma faixa de frequência que você possa detectar no rádio a uma distância muito grande. Já uma rádio AM, né, dependendo do equipamento que você tem, você pode até captar uma rádio AM de outro continente, tá? Por quê? Porque ela leva a informação muito mais longe. Só que se você for fazer um comparativo de qualidade, a qualidade de uma rádio AM é muito inferior à qualidade de uma rádio FM. Então tem a questão do custo-benefício e isso também vale para esse tipo de rede. Então, se eu quiser fazer um projeto de uma rede sem fio, de uma rede
I3E802.11, que é o Wi-Fi que a gente conhece, né? Só lembrando que Wi-Fi vem de Wireless Fidelity, né? Que foi um consórcio criado por um grupo de empresas para padronizar essa tecnologia que acabou se impondo no mercado, né? Então, o nome popular é Wi-Fi, mas o nome técnico é I3E802.11, que é o nome da tecnologia. Então, se eu vou fazer um projeto para uma empresa de uma rede Wi-Fi, a primeira coisa que eu preciso fazer, a primeira dica que eu dou para vocês é: esse tipo de projeto não pode ser feito, não deve ser feito, não é prudente fazer de dentro de um escritório. É diferente de uma rede cabeada, que se você tiver a planta do local onde você vai montar a rede, você pode projetar a rede todinha sem necessariamente ir lá, né? Você pode fazer isso remotamente. Por quê? Porque a rede cabeada é uma rede guiada, ou seja, o sinal vai ser guiado, vai ser conduzido, né, por uma canaleta, por uma eletrocalha, por um duto, ou seja, você vai guiar por onde aquele sinal deve ir, né, qual é o trajeto que ele deve percorrer até chegar lá no destino dele. Com uma rede sem fio, você não tem como guiar. A rede sem fio, ele espalha o sinal, e aí você não tem que, olha, passa nessa porta, mas não passa aqui nessa janela. Então é um tipo de projeto, e para você ter êxito, para você fazer um projeto de qualidade, você precisa ir no local onde você vai instalar a rede, para poder conhecer as especificidades, as peculiaridades desse local. É por isso que quando a gente trabalha com um projeto de uma rede sem fio, a primeira coisa que a gente faz é um negócio chamado Site Survey, né? O que é um Site Survey? É um estudo que você faz, um estudo de campo que você faz diretamente no local onde você vai fazer a instalação daquela rede, tá? Então, o Site Survey, ele compreende uma série de itens, ele compreende, na verdade, o Site Survey é um estudo de viabilidade técnica. É um estudo que você precisa fazer antes de dizer assim: olha, eu vou fazer a rede, vai custar tanto. Ou então você pode até dizer assim: olha, não dá para fazer a rede, porque existem tantos entraves, né, para a instalação desse projeto aí, que não tem como eu fazer. Entraves dos mais variados podem ocorrer. Por exemplo, imagina que você vai fazer você recebeu encomenda, né? E recebeu encomenda já com um orçamento restrito. Olha, a gente só pode pagar até isso. E aí você vai lá para estudar, né, o lugar onde você quer colocar uma rede sem fio. E quando você chega lá, é uma igreja, por exemplo, histórica, né, construída no século passado, onde as paredes são maciças, enormes, gigantescas, o que dificulta muito a passagem do sinal. Então, você teria tombada pelo patrimônio histórico, onde você não pode furar nada ali, né, para passar cabos, canaletas, etc. Então, isso para interligar os pontos de acesso, né? Então, isso pode ser um entrave tão grande que isso pode vir a inviabilizar o teu projeto. E são coisas que muitas vezes você só descobre indo lá, fazendo um site survey, né? Beleza, então é um estudo de viabilidade técnica, o site survey. Ele compreende, dentre outras coisas, coloquei apenas algumas coisas aqui, uma visita em loco, ou seja, você tem que ir lá no lugar para conhecer o lugar, para observar, para testar, para medir sinal, né, onde você quer instalar aquela rede, né, aquele ponto de acesso, ou aqueles pontos de acesso que vão dar suporte para a rede. Às vezes não é nem um problema de infraestrutura, né? Imagina que você foi chamado para instalar uma rede num local onde tem um restaurante, né? E o lugar onde o único lugar que você tem disponível para poder instalar os seus equipamentos, né, em função do formato de operação desse restaurante, seria próximo à cozinha. E quando você chega lá, você descobre, por exemplo, que tem 20 fornos de micro-ondas instalados ali na cozinha, que o tempo todo eles são utilizados.
Então isso pode gerar um problema tão grande para você de interferência no sinal que praticamente inviabilize a utilização da tua rede. Estou dando alguns exemplos para mostrar para vocês o quanto é importante que você vá até o local para conhecer o espaço, o ambiente, né, onde você vai instalar a rede. Tá? Tem aqui fotografar a linha divisada, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, que é onde eu vou mostrar para vocês como se faz um projeto de uma rede outdoor. Né? Se você precisar colocar uma rede externa, aí a gente vai trabalhar isso no outro vídeo. Então, você precisa verificar paredes, você precisa verificar potenciais equipamentos que podem vir a causar interferência, inclusive outros pontos de acesso, outras redes que estejam na circunvizinhança do local onde você vai fazer aquela instalação. Você precisa verificar a existência ou não de pontos elétricos. Você lembra que você tem um ponto de acesso ou vários pontos de acesso que você vai ter que instalar, eles precisam ser ligados à energia, né? Então, se não tiver, por exemplo, aí você pode já pensar em alternativas como Power over Ethernet, que é aquele sistema onde os pontos de acesso recebem apenas um cabo, que é o cabo de rede, e esse cabo leva tanto sinal de dados quanto sinal elétrico, né? Então, tudo isso afeta no projeto e afeta principalmente no orçamento que você vai entregar ao cliente, né? E evita que você fique mexendo a todo momento no orçamento, que é uma coisa que irrita muito o cliente, com toda a razão, né? Verificar a existência de equipamentos contra surtos elétricos. Eu vou fazer um investimento, um cliente vai fazer um investimento alto, né? De repente é num lugar que não tem aterramento nenhum, então isso pode gerar um problema, tá? Coletar os dados, os nomes, etc., das pessoas que vão ser responsáveis ali. Então, existem diversos itens que envolvem um site survey, tá? A gente vai fazer mais à frente, digam aí nos comentários se vocês estiverem interessados, que a gente vai fazer mais à frente um vídeo específico somente sobre a questão do site survey, tá? Bom, e aí uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, que está dentro de um site survey, né, que você já na verdade diagnosticou através do site survey que é viável a rede, né? Você quer só fazer uma avaliação mais precisa dessa possibilidade, então você pode fazer alguns testes preliminares de cobertura, tá? Ainda não é efetivamente o projeto de cobertura, são alguns testes para verificar a viabilidade técnica de se montar a rede naquele local. Por isso que nessa fase, essa parte do projeto ainda está dentro do site survey. Então, como é que você pode começar? Define um lugar dentro da empresa onde você vai fazer a instalação, onde o teu access point, ou o teu roteador Wi-Fi, onde ele vai ficar ligado na rede cabeada, tá? Via de regra, os roteadores Wi-Fi eles são ligados numa rede cabeada. Excepcionalmente, a gente pode usar um procedimento onde o link entre esses roteadores Wi-Fi ele se dá pela própria rede sem fio, mas isso pode trazer alguns problemas de interferência, né, no sinal. O ideal é que você não utilize isso. Se não tiver jeito, né, exemplo, naqueles casos de locais que são tombados pelo patrimônio histórico, que não dá para você passar cabo de jeito nenhum, aí você pode pensar nessa possibilidade, mas o desempenho cai, né, quando você faz isso. Bom, aí eu recomendo para você fazer esse teste, você utilizar um notebook, né? Você pode fazer um teste com essa cobertura, esse teste de sinal com um adaptador de rede sem fio e com um telefone celular, você pode, não tem problema nenhum, tanto que eu vou mostrar para vocês como fazer com o telefone celular. Mas é bom você fazer um teste também com um notebook, porque você já tem uma referência mais próxima. Às vezes a placa, né, de um notebook ela tem algumas particularidades um pouquinho diferentes, né, em termos de capacidade, de alcance de um telefone celular. Então, dependendo do lugar para onde você vai fazer esse projeto, é bom que você faça com o tipo de equipamento que vai ser mais usado. Se vai ser numa empresa onde as pessoas vão ficar aguardando em uma determinada área para serem atendidas,
e vão ficar utilizando os seus notebooks. Então, faça o teste de cobertura preliminar com notebooks. Se você vai fazer uma rede, projetar uma rede que é para as pessoas usarem através de telefone, a maioria, você vê que a maioria das pessoas vão usar através de telefones celulares, então faz o teste com o telefone celular. Vai ficar mais próximo do que você vai fazer realmente. E aí você vai fazer a medição do nível de sinal, tá? Em vários ambientes daquela empresa. Tá? Então, imagina que você tem uma empresa que tem 10 salas, uma empresa de advogados, por exemplo, de cada sala pertence a um advogado. Então, você teria que fazer esse teste para captação do nível de sinal dentro de cada uma dessas salas, tá? E no ambiente de espera, onde as pessoas vão ficar aguardando, para poder entender como é que o sinal está se comportando, para poder dimensionar de repente quantos pontos de acesso, né, quantos roteadores Wi-Fi você vai precisar nesse projeto. Tá? Então você trabalha com um esboço inicialmente de uma planta baixa, onde você vai fazendo essas marcações. E aí você vai anotando o nível de sinal na planta. Tá? Nesse local o nível de sinal foi esse, nesse local o nível de sinal foi esse, e assim por diante. E aí você vai iniciar a distribuição de alguns pontos de acesso. Para você poder detectar o nível de sinal, se ainda não tem uma rede sem fio lá, você tem que levar alguns pontos de acesso para poder ter uma referência. Então, se você é projetista de redes de Wi-Fi, você tem que ter uns 2 ou 3 pontos de acesso para fazer esses testes. Aí você liga o seu, tá? E você vai fazer a medição do sinal. Você não precisa nem ter sinal de internet, porque o que você quer medir nesse primeiro momento é como é que a intensidade do sinal está se propagando, está chegando a cada um desses diversos pontos. Tá? Então você precisa ter um roteador, um Wi-Fi ligado, e aí você começa a medir, porque aí você vai entender, você vai ter a percepção da necessidade de inserir mais roteadores Wi-Fi ao longo da empresa e em quais lugares você vai precisar fazer essa inserção. Tá? Como fazer essa medição? A gente vai fazer utilizando um softwarezinho gratuito, né, no celular. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso, é o Wi-Fi Analyzer, tá? E vocês vão poder facilmente fazer esse projeto lá. Eu explico direitinho como é que faz. Legal. Bom, um outro item que você vai ter que pensar, né, durante o projeto da tua rede é a escolha do padrão que você vai usar. Hoje a gente já tem vários padrões, né? 802.11 B, 802.11 N, 802, enfim, tem uma série de padrões e cada padrão tem as suas características. Tá? Só para explicar para vocês que o fato de ser um padrão mais novo não significa necessariamente que seja um padrão melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem clássico para vocês. A gente tem atualmente, né, roteadores Wi-Fi que são vendidos assim com aquela grande propaganda de esse aqui já é mais moderno, funciona a 5 GHz. Lembram daquele tubo virtual que liga os computadores em uma rede Wi-Fi e que lá dentro desse tubo eles são separados, né, utilizando o Hertz, né, que é a unidade para você poder fazer essa divisão no espectro de frequência. Pois essa imagem dá para a gente entender direitinho algumas vantagens e algumas desvantagens. Tipo assim, uma rede que trabalhe com 5 GHz, tá? Ela é uma rede onde a velocidade pode ser extremamente alta. Tá? Normalmente esses pontos de acesso N trabalham nessa faixa de frequência. Né? E aí o que acontece? Ela trabalha com uma velocidade muito alta em relação à tradicional 2.4 GHz, só que o fato de você estar trabalhando numa frequência mais alta, assim como a rádio AM e a rádio FM que eu citei no exemplo, tem o seu preço.
uma frequência mais alta tem mais dificuldade em atravessar a parede, né? Então, se você vai colocar uma rede sem fio, vai projetar uma rede sem fio para uma empresa, e dentro dessa empresa existe uma quantidade muito grande de divisórias, por exemplo, por exemplo, todas de vidro, que vidro é um elemento que dificulta, né, a passagem do sinal, ou vidro, ou pode ser um material de uma parede muito grossa, né, uma casa antiga, assim por diante. Então talvez seja mais interessante você manter o projeto utilizando 2.4 GHz, que não transmite numa velocidade tão grande quanto a de 5 GHz, mas que tem mais facilidade para poder atravessar a parede do que a de 5 GHz. Tá? Então é por isso que você tem que ter atenção, e a melhor forma de fazer isso não é loteria, isso é uma coisa difícil de você olhar e definir, é através do site survey. Quando você vai lá e vai fazer a medição de sinal, você vai ver como é que o sinal vai se comportar, né? Se você usar uma faixa de frequência de 5 GHz, se vai chegar bem o sinal com boa qualidade no outro lado, nos diversos ambientes da empresa, ou se você mantém 2.4 GHz e mesmo com uma velocidade de transmissão um pouco mais baixa, né, com algumas restrições, não é só a velocidade de transmissão, tem outras restrições, mas se seria mais interessante manter isso. Tá? Então é o site survey que vai definir isso, porque cada ambiente tem as suas peculiaridades. Tá? Então essa é uma decisão que você vai tomar. Você pode manter duas redes trabalhando de forma sobreposta? Pode, não tem problema nenhum. E tem vários pontos, tem vários roteadores Wi-Fi, né, que eles já trazem essa tecnologia, onde você pode criar duas redes no próprio roteador Wi-Fi, né, que trabalham em tanto, uma trabalha lá em 5 GHz e outra trabalha em 2.4 GHz. Não só por essa questão de viabilizar esse tipo de cobertura, mas também porque, por exemplo, se você compra um telefone celular mais moderno, ele já vai se conectar, já tem essa possibilidade de se conectar a 5 GHz e se conectar muito mais rápido. Se você tem, e muitas pessoas já vão ter telefones celulares bem modernos. Outras pessoas ainda vão ter telefones celulares antigos, e um telefone celular antigo só tem tecnologia para conectar em 2.4 GHz. Então, para não limitar, né, as pessoas, você pode disponibilizar duas redes, por exemplo, de forma sobreposta, que não tem nenhum problema. Bom, eu tinha falado para vocês sobre a questão do problema das interferências, e é por isso que você precisa ir lá, um dos motivos, né, que você precisa ir em loco, fazer esses testes, verificar o desempenho e tudo mais. E realmente a interferência ela pode estragar com o projeto teu, tá? Aquilo que aparentemente parecia ser maravilhoso, não tem problema nenhum, né? É um local aberto, é um local que não tem muito movimento em volta, etc. e tal, mas se tiver algum problema de interferência séria, isso pode ferrar com o teu projeto. Então eu vou mostrar para vocês aqui um teste antigo que eu fiz, tá? Um teste que eu fiz na época que eu fazia o meu mestrado, foi feito em 2005, mas eu sempre gosto de trazer esse teste porque ele é um teste muito legal para a gente poder entender como a questão da interferência ela pode afetar no nosso projeto de uma rede sem fio. Então, o que a gente fez? Eu e mais alguns colegas, né, no mestrado, a gente fez o seguinte. A gente pegou, instalou um software no notebook chamado BW Meter, né, e ele mede o uso da largura de banda, né, o uso dos dados na rede. E a gente pegou, instalou esse software e queríamos testar se um equipamento que usa 2.4 GHz, por exemplo, ele iria interferir na transmissão de uma rede sem fio. Tá? Então a gente fez o seguinte, a gente pegou, colocou um filme
dentro de um computador, né, com uma placa de rede sem fio. E na mesma sala, no mesmo ambiente, tá? Não tinha parede, não tinha nada, era um ambiente aberto. E na mesma sala a gente colocou um notebook recebendo, né, através também de uma rede sem fio, recebendo os dados, recebendo essa transmissão desse vídeo, que era feito através de um streaming, né? Um filme que a gente estava transmitindo e a gente estava medindo como é que o sinal estava chegando, como é que os dados estavam chegando lá. Beleza. E o que a gente fez? Em um determinado momento do experimento, a gente começou a fazer pipoca, usando um forno de micro-ondas dentro da própria sala. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o resultado desse experimento. Tá? Então, olha só. Esse gráfico aí vermelho, ele mostra os dados sendo recebidos, né, no notebook que está recebendo o sinal do filme, né, que onde a gente estava assistindo o filme. Tá? E a gente fez 3 testes. A gente primeiro fez um teste fazendo a pipoca com o forno de micro-ondas trabalhando com baixa potência. Vocês sabem que a gente pode configurar isso no forno, né, para trabalhar com baixa, média e alta potência. E aí, quando a gente trabalhou com ele em baixa potência, se vocês forem observar, no momento em que nós ligamos o forno de micro-ondas, tá, já algumas variações na recepção do sinal já começaram a ser detectadas no software. Não foram muito grandes, né? Isso deu uma interferência pequena, né? Algumas falhas, né, pontuais na transmissão do filme, mas elas já começaram a ocorrer. Daí a gente pegou e repetiu o experimento, tá? E colocamos agora o forno de micro-ondas transmitindo numa potência média. Tá? E o que aconteceu? É a segunda imagem que vocês percebem, a gente já tem falhas bem significativas na transmissão durante o momento em que a gente estava fazendo essa pipoca, durante o momento em que o forno de micro-ondas estava ativo, né? Falhas bem significativas, e na recepção a gente estava tendo assim, um problema realmente de qualidade, de travamento, de congelamento, né, nas imagens do stream que a gente estava recebendo. E depois, a última tentativa a gente fez lá usando o forno de micro-ondas com potência alta, e aí vocês podem verificar que ele praticamente matou, durante o uso do forno do forno de micro-ondas, né, ele matou totalmente o sinal da rede Wi-Fi. Tá? E pessoal, isso apesar de ser um teste antigo, né, hoje a tecnologia evoluiu muito, os pontos de acesso evoluíram muito, a própria blindagem dos fornos de micro-ondas, ela evoluiu muito, porque isso está mostrando que a radiofrequência, né, a radiação do forno de micro-ondas, ela tá fugindo. Porque se você está fazendo uma pipoca, a gente não estava fazendo uma pipoca com a porta do forno de micro-ondas aberta, a gente estava com ele fechado. Então significa que estava vazando, né? Isso estava saindo de dentro do forno e estava afetando a comunicação, que é na mesma frequência. Fornos de micro-ondas costumam trabalhar a 2.4 GHz, que é a mesma frequência dos nossos pontos de acesso. Tá? Então isso daí foi realmente uma constatação. Fica até um exercício para vocês, de repente repitam um experimento parecido para ver como é que ele se comporta nos dias de hoje, e mandei para a gente nos comentários. Tá? De repente isso até, para quem é da academia, gera um paper bem interessante. Tá? Depois a gente fez o mesmo teste, aquele primeiro teste que eu mostrei para vocês, foi onde a transmissão era feita através de Wi-Fi. Depois a gente fez a mesma coisa, né? E testou através do Bluetooth. A gente já estava dentro da sala e a transmissão não era mais feita com tecnologia Wi-Fi, era feita com tecnologia Bluetooth. E também tivemos alterações, também tivemos problemas no sinal. Tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, por isso que é importante que vocês façam um site survey,
para poder descobrir as particularidades que existem no lugar onde você quer fazer o projeto da rede Wi-Fi, que só olhando para ela, só vendo uma fotografia, a gente não consegue detectar. Tá? Então, quando a gente tem uma rede Wi-Fi, né, indoor, no ambiente interno, dentro da empresa, qual é o requisito que quem contrata a gente está querendo? O requisito é que a pessoa, os funcionários da empresa, eles possam ter mobilidade dentro da empresa. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa de transporte, você quer que o funcionário saia da sala de reuniões conectado numa rede, sei lá, de repente assistindo um vídeo, e possa transitar pelo escritório, possa ir para a linha de produção da fábrica sem perder essa conectividade. Então essa que é o grande, né, o que o nosso cliente normalmente quer. Tá? E aí você vai ter que fazer essa instalação dos teus equipamentos, dos teus pontos de acesso, para poder identificar quais são os melhores lugares para você poder colocar esse ponto de acesso, onde ele te dê uma cobertura mais completa possível. Tá? Então, no primeiro momento, você pode colocar os teus equipamentos, como eu falei, para poder fazer um teste, para ter uma visão assim aproximada de como é que o sinal se comporta dentro de uma determinada empresa. Tá? Você pode escolher o teu equipamento, instala o teu equipamento em algum lugar da empresa que você já visualizou que é um candidato em potencial para poder receber um dos roteadores Wi-Fi e coloca ele lá. Uma coisa importante que a gente precisa entender no projeto de rede sem fio, e que é uma coisa simples, mas é extremamente importante, é fundamental para que a gente tenha um bom desempenho na rede, é o seguinte: quando você compra um roteador Wi-Fi, por exemplo, se você compra aqui no Brasil de uma forma direitinha, tudo correto, tudo certinho, né? Ele vem homologado pela Anatel, então ele possui 11 canais. Tá? Esse exemplo que tem aqui embaixo, olha, a gente pode perceber bem claramente 11 canais. Então, quando você fala assim, a minha rede é 2.4 GHz, significa, na verdade, que olha, o primeiro canal funciona em 2.412, né, GHz, o segundo funciona em 2.417 GHz, o terceiro canal funciona em 2.422 GHz e assim por diante. Então a Anatel ela homologou 11 canais para você usar aqui no Brasil. É mais uma dica para vocês, muito cuidado, tá, com esse negócio de importação de equipamento, de compra de equipamento na China, em outros lugares, não pela qualidade dos equipamentos, mas pelo padrão, porque existem lugares, por exemplo, que possuem homologados 14 canais para funcionar. Então, se você vai comprar de uma região lá da Europa algum ponto de acesso, porque eu consegui um importador e saiu mais barato, e aí de repente ele funciona de uma forma diferente da nossa, não com 11, mas com 14 canais, e você já está trabalhando com um range, né, com uma faixa fora daquilo que foi homologado pela Anatel para funcionar aqui no Brasil. Então, é como se cada um desses canais fosse um tubo independente, né, que trabalha, que liga os dispositivos numa rede Wi-Fi. Beleza. Então, quando você vai fazer qualquer projeto, é uma regra básica essa, você tem que fazer um negócio chamado triangulação. O que é essa triangulação de pontos? Você tem que instalar os roteadores Wi-Fi de uma forma que, quando um sinal se sobreponha ao outro, você vai distribuir os roteadores Wi-Fi ao longo da tua empresa. Então, o que acontece? Quando você está numa determinada área de uma empresa, por exemplo, vamos imaginar que esse canal 6 aqui, ele compreenda a área de escritórios da empresa. Tá? Então, todo mundo que está aqui na área de escritórios, ele vai pegar o sinal, né, mais forte desse canal 6 aqui. Aí, se ele for para a área, digamos, de reuniões, né,
Pode ser que lá eu tenha configurado o canal 1. Né? E na área da fábrica, mais embaixo eu posso ter colocado o canal 11. Né? Então verifiquem que os canais eles foram escolhidos, esses números 1, 6 e 11 não foram escolhidos aleatoriamente. Eles estão afastados o suficiente dentro daquele espectro, dentro daqueles canais pré-definidos, para que um gere um mínimo de interferência no outro. Então verifiquem que eles não se sobrepõem em termos de interferência. Né? Quer dizer, quando você cruza um com o outro aqui pelo meio, tá? Mesmo assim eles vão estar em faixas do espectro de frequência que são diferentes, que não se bicam uma com a outra. Então a ideia é você fazer o projeto de rede sempre trabalhando com esses 3 canais. Tá? Eu preciso colocar mais um ponto de acesso, ou mais um roteador Wi-Fi, por conta de que esse que eu coloquei, ele não cobre a empresa toda. Não tem problema. Se eu precisar colocar mais um aqui, por exemplo, imagina que eu preciso colocar mais um, né, mais um equipamento aqui, tá, para poder dar conta de cobrir a área da empresa toda. Então, qual é o canal que eu vou configurar para esse novo aqui? É o canal 11. Por quê? Porque o 11 aqui ele já está afastado o suficiente e não vai gerar a interferência aqui. Se eu precisar ampliar para cá, então eu vou colocar um outro canal aqui. Coloco um outro ponto de acesso, né, que vai ter um outro roteador Wi-Fi. E qual seria o roteador Wi-Fi que eu vou inserir nesse local aqui? Qual é o canal que eu vou configurar para cá? Aí eu vou configurar o canal 6, porque o canal 6 já está longe daqui e não vai causar nenhuma interferência para cá. E assim por diante. Aqui esse primeiro texto ele é justamente referente àquilo que eu havia falado para vocês, que diferentes locais têm diferentes padrões. Aqui no Brasil a gente tem 11 canais, né? No Reino Unido existem 13 canais, por exemplo. Tá? E a gente trabalha dessa forma aí para poder, né, fazendo essa triangulação entre o canal 1, 6 e 11, que é a melhor forma para você trabalhar, dando uma cobertura mais uniforme para a empresa, sendo que um ponto de acesso teu não vai ser o fogo amigo, né? Não é ele que vai interferir no outro, ok? Muito bem. Então, um outro requisito que a gente precisa é quando a gente vai fazer uma outra coisa que é desejável numa empresa, é quando a gente vai fazer o que a gente chama de roaming, né? Quer dizer, o que é o roaming? É o deslocamento, a possibilidade de um cliente sair de um lugar na empresa e ir para um outro lugar que esteja coberto por outro ponto de acesso, mas que ele continue efetivamente tendo o sinal sem ser interrompido. Então é a habilidade da estação do cliente, né, do celular do cliente, do notebook do cliente, se deslocar entre diferentes pontos de acesso de uma forma totalmente transparente. O usuário não precisa pedir para reconectar nem nada. Ele vai andando, tá? E isso daí ele vai mudando. E essa mudança pode ser tanto porque o usuário está se deslocando de um ponto ao outro da empresa, quanto por de repente por uma questão de balanceamento de carga, ou seja, muitos usuários começam a se conectar num ponto de acesso, então de repente, para não ter um problema de desempenho, ele começa a transferir, o próprio sistema, né, começa a transferir alguns usuários de um ponto de acesso para outro, sem que o usuário perceba isso. Isso a gente chama de balanceamento de carga, né? E aí você não tem esse problema de desempenho. E o importante é que o usuário não perceba, ele não precise fazer nenhuma ação. As coisas ocorram para ele de forma totalmente transparente e automática. Tá? E como é que quando um cliente está numa zona daquela onde tem, por exemplo, 3 sinais de pontos de acesso Wi-Fi estão chegando lá? Tá? Por exemplo, ele chega naquele ponto onde tem sinal chegando do 1, tem sinal chegando do 6 e tem sinal chegando do 11.
Como é que ele se conecta? Ele se conecta automaticamente no roteador que tiver um melhor nível de sinal. Se vocês forem ver lá o vídeo sobre medida de sinal que a gente fez lá com o Wi-Fi Analyzer, vocês vão verificar que o melhor sinal é aquele que está mais próximo de zero. Então, se você tem uma medição lá, você chega num ponto que está recebendo sinal de 3 pontos de acesso. O sinal de um ponto de acesso é menos 80. O sinal do outro ponto de acesso é menos 50. E o sinal do outro ponto de acesso é menos 30. Ele vai se conectar no ponto de acesso que tem sinal menos 30, porque esse é o que está mais próximo de zero. Tá? Então, quanto mais próximo de zero, melhor é a qualidade do sinal. Tá? Então, para a gente poder ter um roaming, né, a possibilidade de roaming, a gente tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, todo mundo tem que estar na mesma rede, tá? Na mesma rede. O ideal é que você faça a distribuição do endereçamento de IP, né, a partir de um servidor centralizado, né, na rede cabeada, de forma que o usuário não precise nem trocar de número de IP quando ele mude de um ponto de acesso, de um roteador Wi-Fi para outro. Né? Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. Eles têm que possuir o mesmo SSID, né? SSID é Service Set Identification, que é aquele nomezinho que quando a gente vai procurar uma rede Wi-Fi, né, a gente, ele exibe para a gente, olha, essa a W Jojo, essa é a W tal, a rede Wi-Fi que a gente consegue visualizar, esse nome aí é o SSID. Então, se você vai colocar 5 roteadores Wi-Fi dentro da tua empresa, os 5 tem que estar configurados para trabalharem com o mesmo SSID, senão quando ele for fazer roaming ele vai se perder. Tá? E os 5 tem que estar com a mesma chave. Né? Se você não usa uma chave, por exemplo, você está, por exemplo, no WPA2, você vai se conectar lá na primeira vez com o ponto de acesso, aí vai dizer qual é a chave. Você vai digitar a chave. Essa mesma chave tem que ser válida para todos os roteadores Wi-Fi que estão dentro da empresa, ao longo da empresa, porque senão quando você mudar de um para outro, ele vai pedir a interferência do usuário, porque ele vai dizer assim, olha, qual é a chave? Entra aí quanto a chave. Tá? Então, uma sugestão que a gente dá é que quando você for configurar o endereçamento, né, dos pontos de acesso, você use uma daquelas subfaixas, né, que não é válida na internet, né, ou na classe A, que seria de 10.0.0.0 até 10.255.255.255, ou na classe B, que varia de 172.16.0.0.0 até 172.16.255.255, ou na classe C, que seria de 192.68.00 ou 192.68.255.255. Tá? Então, essa daí são algumas dicas para você montar um projeto de rede sem fio, enfatizando a necessidade de realização do site survey. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai aprofundar com outras apresentações, inclusive de redes externas. Tá? Como é que você projeta uma rede outdoor? A gente está trabalhando muito numa rede interna, numa rede indoor. Uma rede outdoor, como é que você faz? Legal? É isso aí.